Olá, ambiciosa, ambicioso. Vamos falar aqui sobre qual é o seu perfil financeiro, descobrir qual é o padrão que está dominando as suas decisões, porque você não faz o que você faz de forma consciente na maioria das vezes. Isso está ditando os seus resultados. Sim, o nosso cérebro gosta de previsibilidade. Então, quando você tem previsibilidade, em geral você entra num padrão. E aí é esse padrão que vai conduzir as suas decisões. E às vezes essas decisões não tá levando você ao lugar, ao resultado que você tanto almeja. Então, vai gerar ali uma identidade. Quando você nomeia onde está, que esse é o nosso objetivo aqui, descobrir mais sobre isso, sobre o teu momento atual, você está criando consciência real sobre o padrão. Então, a gente vai poder, de fato, alterar esse padrão se ele não está levando você onde você quer ir, aonde você deseja, né, ter novos resultados. Sem julgamento, você não é o seu perfil financeiro. Você está nesse perfil neste momento. Você pode ir para outro perfil. Como você também pode voltar para o perfil antigo. Isso a gente vai entender. Você está operando num nível de consciência financeiro com as ferramentas que você tem aí na sua cabeça, com as suas crenças, com os seus padrões, suas vivências. Você está seguindo aquele padrão. Então a gente precisa entender esse padrão. Mostrar então aqui o caminho. Cada perfil tem também um próximo nível. Qual é o meu próximo nível? Como eu vou avançar? Ser humano é movido por progresso. Então, se você não está tendo progresso, você está estagnado, estagnada. E eu não gostaria que você estivesse estagnado financeiramente, porque isso vai de fato manter você em algum nível que você não gostaria de estar. E aqui eu trago um exemplo para você visualizar realmente essa construção que a gente precisa estar passando ao longo da nossa vida. Então, talvez você esteja aí no descontrolado, que é caos. É uma zona de reação, tudo você reage. Aqui você vive reagindo, as coisas vão acontecendo com você. A evasão, o perfil desligado. Então, uma pessoa aqui, ela não está preocupada, ela não quer olhar para aquilo e a gente vai entender mais sobre os padrões daqui a pouco, vou explicar um a um. Impulso, que vem do gastador, então ele sempre reage às emoções, aos sentimentos que ele está sentindo naquele momento. É cansaço, então eu vou beber. É estresse, eu vou comer. Então, sempre pelos impulsos, os sentimentos ali que afloram, e aí ele vai pelo sentimento e não pela razão, não pela consciência. Poupador, está numa zona de consciência, mas busca muita segurança, e às vezes essa segurança mantém essa pessoa no lugar de estagnação. Você está ali, você vê as coisas acontecendo e parece que você não sai do lugar. E construção, que é a zona do estrategista, que é uma zona de progresso, de sempre estar avançando para um próximo nível. Então, cada um de nós está numa zona, num momento de vida e que está. Tive que espirrar, estou de volta. Então, todos nós estamos numa zona e a grande questão é descobrir em qual em específico. Descontrolado. Então, é a zona do caos, né? A zona da reação. Eu preciso dar um jeito nisso, mas por onde eu começo? Essa é a pergunta do descontrolado. Então, o que que isso gera hoje em você? Instabilidade emocional, ansiedade, ciclos de urgência, o dinheiro circula, mas não vira patrimônio. Você sempre está recebendo e o dinheiro está vazando, tá? Que nem gasto, né? Vazando de fato. Então, o risco de você continuar assim é mais dívidas, né? Uma dívida silenciosa, falta de estabilidade para sua família, para os seus filhos, de você ficar doente e você não poder suprir as necessidades dos seus filhos, do teu marido. Você ter de fato ali uma previsibilidade do que vai acontecer e como é que você vai lidar se algo sair do rumo, né? Porque a vida, ela não apresenta para nós antes os imprevistos, eles acontecem, né? Então, a gente precisa estar minimamente preparado. Então, o dinheiro passa a controlar você. É esse o sentimento do descontrolado. O dinheiro tem poder sobre você. E aí, qual é o seu próximo nível? Então, como sair desse lugar de caos para você ter estrutura e segurança? Clareza do que está entrando, do que está saindo, eliminar vazamentos financeiros, um por mês pelo menos, são assinaturas, é o mercado, é o transporte. Então, criar uma reserva aos poucos, pequena, uma reserva financeira, pelo menos 3 meses do seu custo de vida. Organizar a sua base antes de você pensar em investir. Antes de você pensar em ter 100 mil reais, você precisa
organizar a sua casa, porque senão você sempre vai viver aquela história do castelo de areia. Então, você vive num castelo de areia, sempre desmoronando. E o seu próximo passo é realmente organizar a sua base financeira neste momento. E eu quero que você fique até o final, porque a melhor parte está no final, para você entender um pouco mais do seu próximo nível para sair deste lugar descontrolado. E a gente ir para o desligado, talvez, né? O desligado vive... Antes disso, né, antes de eu apresentar o desligado, eu vou trazer aqui o perfil de uma aluna que ela saiu da postura do descontrolado e hoje já é uma estrategista, hoje está construindo patrimônio. Então, presta atenção na fala que ela vai trazer para você. O fato de já olhar para o número abriu um caminho gigante assim na minha cabeça de que de fato a gente precisa olhar para o dinheiro, precisa fazer essa organização e a gente nunca vai começar sem passar pelos passos necessários, que é o aprendizado. Comigo não foi da noite para o dia guardando, comigo não foi da noite para o dia vendo o dinheiro. Tinha meses que, ok, eu conseguia fazer uma mera organização, tinha meses que eu realmente conseguia me aprofundar. E o fato é não desistir, né? Antes de fazer tudo perfeito todos os meses, faça. Se for 10%, se for 20% do que tu imagina, mas faça, não deixa de fazer. Porque isso é muito importante para criar consistência e cada vez ir melhorando. Então, essa é uma aluna que conseguiu sair do descontrolado e ir para o estrategista com segurança financeira, alcançou seus primeiros 100 mil reais investidos e segue no seu plano financeiro com o seu nível de consciência, só que hoje com outro padrão financeiro. Aí nós vamos pro desligado. Então aqui é a zona da reação, da evasão, não quer olhar, depois eu vejo. Então o que isso vai gerar para você hoje? Crescimento abaixo do seu potencial. Você está crescendo profissionalmente, mas financeiramente você não sente isso de fato acontecendo. Você poderia estar investindo mais nos seus objetivos. Existe estagnação silenciosa. Então aos poucos você está ficando estagnado. E o risco de você continuar assim é acordar tarde demais, talvez lá com 45, 50, uma emergência que pode chegar e você não ter uma base para poder suprir esta necessidade. Então isso acontece muito mesmo. Eu, lá em 2020, hoje 2026, eu e o meu marido tínhamos o perfil desligado. Então nós tínhamos um valor de reserva, mas nós não pensávamos em construção de liberdade financeira, de você não depender mais do dinheiro, de você de fato ver o seu dinheiro aumentar, de construir previsibilidade, segurança, de não ter essa urgência de eu tenho que trabalhar para fazer, senão eu não vou conseguir sobreviver. Isso é libertador demais. Eu sou um exemplo claríssimo de uma pessoa que saiu do perfil desligado e foi para o perfil estrategista. E eu consegui um resultado incrível nesses últimos 6 anos que eu venho aplicando isso na minha vida e também trazendo isso para mulheres e homens ambiciosos que também querem isso, querem avançar para o seu próximo nível. Então, sair da indiferença e entrar no modo consciência ativa, olhar uma vez por semana para os seus números sem julgamento. É você começar a aceitar quem você é, quem você está se tornando e que se você não olhar para isso, as coisas não vão melhorar e não vão avançar se é algo que você de fato quer, se você quer avançar. Então, definir um objetivo financeiro claro para você alcançar. Qual é o seu? Automatizar aí uma reserva financeira, mesmo que simbólica, um valor baixo, 20, 30, 50, 100 reais, parar de adiar as suas decisões, as decisões que vai fazer você ter mais, de fato, liberdade, tranquilidade e segurança, que é algo muito importante. Não sei se você considera muito importante, mas eu considero algo primordial para você crescer, porque se você não estiver preocupado com o básico, você vai olhar para o mais, você vai avançar, você vai buscar alternativas, possibilidades, oportunidades para você avançar. Então, sair do automático e entrar de fato no seu controle financeiro. É isso que você precisa para você ir para o seu próximo degrau. Vou mostrar outro exemplo de uma aluna também que saiu do perfil desligado e alcançou mais de 1 milhão de reais investidos. Perceba a fala dela. Qual que foi o teu maior problema na época, assim? O que te incomodava?
Eu cheguei lá naquele evento para apresentar o meu trabalho e vi a Pri com os dinheirinho lá, né? Eu sempre trabalhei bastante e eu nunca via, não conseguia ter clareza do quanto eu ganhava, do quanto eu rendia e do quanto eu poderia investir. Não tinha clareza nisso. E também já tinha ouvido falar muito do Bitcoin, mas também não conhecia, tinha medo, né? E a Pri lá no network apresentou o trabalho dela e eu disse, mas que bom saber que tem alguém que ensina sobre isso, né? E eu procurei a Priscila focada no Bitcoin, em aprender a investir no Bitcoin. A minha maior dificuldade, a minha maior dor na época era ter clareza de quanto eu rendia, né, de fazer um planejamento estratégico, de poder ter uma tabela onde eu conseguisse ver o quanto eu ganho, o quanto eu gasto, né, o que era supérfluo tirar fora, não preciso mais, e poder ter essa clareza de ver o quanto eu poderia render. Então você percebe que o perfil desligado ele tá vivendo, tá fazendo e aí não tá avançando. Então é um exemplo claríssimo do que é o perfil desligado. Então se você se identificou, né, já coloca aí desligada, desligado, que possivelmente você está nesta fase aqui, neste momento na sua vida financeira. Gastador, então aqui é o impulso, né? Age só pelas emoções, não pensa, a vida é agora, vamos aproveitar, é aquela história, Deus proverá. E aí, meu Deus, né? Que instabilidade, que pressão que essa pessoa acaba sentindo. Então, vai gerar ali um movimento sem consolidação. Você vive bem, mas não necessariamente está construindo algo grande, algo que te dê estrutura e base. O risco de você continuar assim é depender sempre da próxima entrada, estar sempre preocupado, trabalhando muito para manter esse grande castelo de areia, parcelas acumuladas, pouca margem de erro, porque não pode parar, não pode, né? Nada pode dar errado, porque senão você está, ó, com a corda no pescoço. Seu próximo nível como gastador é sair do impulso e entrar no modo direção estratégica. Você precisa definir limites conscientes para você ter de prazer. Então você precisa pôr um limite. Você não é criança, você é adulto, adulta. Você precisa impor limites para você trabalhar. Criar reserva para você poder aumentar o seu padrão financeiro e aí você poder sustentar esse padrão, evitar parcelamentos de valores altos e de longo prazo, estruturar a multiplicação do dinheiro que você faz, porque eu sei que você gasta e você faz dinheiro, porque você tem capacidade de fazer. Só que se você viver nessa corrida eterna, você sempre vai estar cansada, exausta. Isso chega um momento que você não aguenta mais viver essa vida. Então você tem energia, hora de estruturar tudo isso para você poder de fato fazer e ser direcionada para um lugar de crescimento e não só de correria, de estresse, né? Porque isso gera muito estresse na cabeça de um gastadora. Então, fica até o final que eu já vou trazer para você também uma solução para você sair desse lugar. E vamos trazer aqui um outro exemplo da Maria. Ela é de Curitiba e presta atenção no que ela vai falar aqui. Eu me chamo Maria, sou empresária. Faz mais ou menos 4 meses que eu conheci a Academia Investidoras Ambiciosa da Priscila, da Tia Rica, e posso dizer que foi um divisor de águas. Antes de conhecer a Priscila, antes de entrar na academia, eu era uma pessoa totalmente desorganizada. Onde eu misturava pessoa física com pessoa jurídica, onde eu gastava todo o dinheiro que entrava na empresa, eu gastava tudo, não separava. E o que é mais legal é o início do... Então, para você entender, a Maria tinha um perfil de gastadora. Então, em 12 anos de empresa, nunca terminou o ano com dinheiro em caixa. Ano passado, ela conseguiu terminar o ano com dinheiro em caixa e tirou férias também. Então, mostrou aqui prints das contas dela. Então, outra conta da empresa sempre era no negativo e agora está de fato tendo gestão, sendo e tendo uma visão de empresária e não só de prestadora de serviço. Isso muda tudo para você crescer e sair desse lugar de gastadora, porque se você tem um negócio ou você quer abrir um negócio e você tem um perfil gastador, você vai levar o teu negócio para o mesmo lugar.
mesmo lugar de estagnação, sem perspectiva, porque você não vê os teus números, só vive, você vai e faz as coisas e tudo, mas não faz ideia do que está acontecendo de fato. E é muito, muito estressante viver nessa postura, nesse padrão aqui. Então, anota aí se você se identificou com o gastador. E vamos agora para o poupador. Então, aqui é uma zona já de consciência, de que precisa poupar, né? Prefiro garantir do que arriscar, só que vive no medo de arriscar. E quem não arrisca não faz dinheiro, não consegue render de fato. Então, o que isso gera hoje o perfil poupador em você? Segurança e controle, mas potencial abaixo do possível. Acumula mais do que multiplica. Então, está estagnada também ali com o valor. Risco de continuar assim, crescer devagar demais, perder oportunidades por excesso de conservadorismo, acabar vendo o seu dinheiro 10, 100 mil lá e aquele 100 mil não aumenta, fica sempre 100 mil, não cresce aquele teu patrimônio. Então aqui nós temos sair, né, do próximo nível, como sair aí do poupador? Sair, entre aspas, da proteção e entrar no modo expansão calculada. Então você ter risco calculado de como fazer o seu dinheiro multiplicar. Então estudar investimentos além do básico, destina parte do que você recebe para multiplicar. Então, tem uma reserva financeira, agora uma parte eu vou pôr em algo que vai render mais. Assumir riscos calculados com estratégia. Não é fazer qualquer coisa a qualquer custo, é você saber o que você está fazendo. Pensar em patrimônio, não só em proteção, porque você vive no modo proteção e controle, não pensa em multiplicar, em viver de renda, que é de fato o que vai te dar liberdade. Então, sua disciplina é o começo, o destino é jogar grande, é fazer as coisas com estratégia, com direção, com segurança. E você pode fazer isso mesmo com um perfil poupador controlada, prudente, né, cautelosa, e você pode ter retorno sem colocar tudo a perder, que esse é o maior medo também, né, perder dinheiro, fazer as coisas de modo prudente e que vai te trazer resultado também. Vou trazer aqui um exemplo da Rosana. A Rosana também tinha um perfil poupador e olha o resultado aí que ela chegou aos 100 mil reais. Olha o que ela falou. Rosana, qual que foi o teu maior aprendizado durante esse tempo, assim, que você chegou nesse primeiro resultado, né, dos 100 mil reais? O meu maior aprendizado, assim, é que a gente não pode esperar sobrar para investir. Eu digo isso para todos hoje ao meu redor, assim. Aí eu vou esperar. Não espera sobrar. Primeiro você investe. Depois você se vira. Ou você, né, eu sempre digo assim, ou você deixa de comer, né? Alguma coisa você vai fazer, mas você já investiu, entende? Deu uma grana, né? Precisou, assim, né? Foi urgente. Aí você vai dar um jeito, né? Tira lá da tua reserva de emergência e faz alguma coisa. Mas a primeira coisa é você investe. Esse foi o meu maior aprendizado. Você não pode esperar sobrar. E outra coisa, assim, que todo dia primeiro, assim, eu sinto orgulho de fazer isso, né? É eu sentar lá todo dia primeiro e colocar lá a minha planilha. Então, ali o perfil poupadora para aqui o perfil estrategista, então que é a fase de construção, é a fase de direção, o dinheiro é decisão, o dinheiro é direção, é você saber distribuir o seu dinheiro, então crescimento consciente, investe, planeja, pensa no longo prazo, desfruta também do curto prazo. Então risco também aqui do estrategista, se ele não estiver aberto a novas possibilidades, é estagnação por rigidez, porque às vezes ele pode estar investindo, mas ele não abre a sua mentalidade para diferentes investimentos. Então, eu acho que só ações, fundos imobiliários que vale a pena, não conhece metais, não conhece criptoativos, não sabe as outras possibilidades. Então, também tem um momento de estagnação se não estiver aberto para outras oportunidades. Então, estagnação por rigidez, crescer de forma linear, sem estruturar patrimônio em escala, né? Então, sem entender as outras possibilidades e como isso pode também trazer retorno. E aí o próximo passo, o próximo nível, se tornar uma investidora ambiciosa, jogar em outro nível, de fato, de crescimento, sofisticar os seus investimentos, a sua visão patrimonial, diversificar fontes de renda, planejamento de longo prazo, estruturado, escala
que você pode também ter, né, além do que você já domina, poder escalar de outras formas. Então, você já está operando com um nível de consciência, né, você já tem mais consciência do que a maioria dos outros perfis, e agora é hora de você pensar grande, de você pensar em alternativas, além, né, do que você já está fazendo, você poder avançar. Exemplo, Douglas, ele já investia, ele já tinha o conhecimento do mercado. Então, quando ele começou, eu comecei mesmo achando que não era o momento. Ele tinha ainda o medo, insegurança por não conhecer. O desconhecido gera esse medo, essa insegurança. Mas esperar estava só me mantendo no mesmo lugar. Então, às vezes, o estrategista, mesmo já sendo um estrategista, ele vai se sentir estagnado, porque ele não conhece todas as possibilidades. Douglas já alcançou aí mais de 230 mil reais investidos, já alcançou, já recebeu a sua placa aí dos 100 mil e agora está indo em direção aos 500 mil, que é o nosso próximo passo, e depois 1 milhão. E aí cada um vai trilhando a sua jornada nessa construção. Isso tudo, por quê? Porque a pessoa decidiu fazer parte aqui, né? Ter um nível de consciência com um grupo, um programa de investidoras ambiciosas. Então, não estou vendendo um curso aqui para você, isso não é meu objetivo, eu quero que você tenha evolução, você tenha progresso na sua identidade, você progrida na estrutura patrimonial, na multiplicação inteligente, numa visão de médio e longo prazo, saber jogar grande, saber fazer o seu dinheiro de fato multiplicar, você ganhar acima da inflação muitas vezes, porque é a inflação que nos deixa cada vez mais pobres. A gente precisa encontrar alternativas para isso. Para você que se identificou com o perfil descontrolado e desligado, você precisa estruturar a sua base, a sua organização financeira. Você vai ter aqui abaixo o meu número de WhatsApp, você vai mandar uma mensagem app Tia Rica e eu vou saber que você veio da aula que você está assistindo aqui. Então, a partir dessa tua chamada, dessa tua proatividade, eu vou poder te dar um direcionamento, vou poder te dar acesso a esse material para você usar ele de forma gratuitamente por 7 dias, você começar a fazer a sua estrutura e tomar uma postura adulta na sua vida, para você sair desse lugar de caos, de estresse, de ansiedade, que é o que gera esses perfis, esses dois principalmente. Né? Esses dois geram muito estresse, muito cansaço, é muito estressante, de fato. Eu falo isso porque eu tenho muitas alunas que saíram desse perfil e foram para um perfil, de fato, estruturado, de segurança, de previsibilidade. Eu vou te apresentar aqui também, para você que é gastador, poupador e estrategista, a Academia Investidoras Ambiciosas, que para quem está aqui nesse nível, talvez não seja o seu momento da Academia Investidoras Ambiciosas. Então, eu não sei que momento você está, o seu nível de interesse de sair desse lugar, e aqui é um nível mais avançado, vamos colocar assim. Aqui é um nível que você vai estruturar a sua parte financeira, planejamento, organização, e aí a gente vai focar bastante na construção do seu dinheiro, nos seus investimentos, para você chegar aos seus primeiros 100 mil, 1 milhão. Então esse é o meu objetivo, tirar você aí do gastador, poupador ou um estrategista que está com uma visão mais limitada. Você vai no mesmo lugar aqui abaixo desse vídeo, tem ali o número do WhatsApp, quero que você comente diagnóstico, vai ter a palavra para você estar enviando para mim. Eu quero muito que você me envie essa palavra, porque assim eu vou saber que você assistiu essa aula. Quero que você fale para mim, ó, vim da aula, assisti a aula, quero te dar um atendimento humanizado, por isso que eu peço para você me chamar no WhatsApp, você vai me chamar no meu número e eu quero que você aproveite essa oportunidade, porque eu tenho uma oportunidade para oferecer para você assim que você me chamar e mandar essa mensagem e me falar que você assistiu essa aula aqui. Eu espero que isso tenha trazido para você. Eu espero que essa aula tenha sido um pontapé para você tomar novas decisões, para você sair desse lugar que você está hoje e você poder avançar. Então, se você está no perfil novamente descontrolado, desligado, vai no WhatsApp, manda a app para mim, comenta só a palavra app, fala que você assistiu a aula, que eu vou saber que você assistiu até o final. E se você foi aqui gastador, poupador, estrategista, comenta diagnóstico, que eu também vou te dar um direcionamento que você merece para que você possa avançar. Porque se você assistiu até o final, eu sei que você está comprometida, você quer novos resultados e eu quero, de fato, poder te ajudar nessa sua jornada. Te agradeço muito pela sua dedicação de ter assistido até o final e agradeço por você me acompanhar lá no Instagram, porque eu sei que você está por lá. Muito obrigada e até o seu próximo nível, que seja ele nos 100 mil, nos 500 mil, no 1 milhão, porque nós merecemos tudo isso. Deus já nos abençoa com a vida e espero que você esteja aproveitando e fazendo o melhor possível com ela.